Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método das forças, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de forças internas para a estrutura abaixo. Dado a rigidez de flexão aí, 2 vezes 10 elevado a 4 kN metro quadrado. Então, temos um pórtico, né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu dar nome aos pontos. Então, tá aqui o ponto A, ponto B, sei lá, ponto C, ponto D e ponto E. Aqui no ponto A a gente tem um mancal, na posição que ele está colocado aqui ele vai ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VA. Tenho também aqui uma reação de momento, que eu vou chamar de MA. Em C a gente tem um apoio de segundo gênero, então daí eu vou ter aqui uma reação VC. Tenho também uma reação HC e no ponto E temos um apoio do primeiro, no caso aí uma reação VE. Então, né, a novidade do vídeo em relação aos anteriores é que nós temos aqui uma estrutura que é 2 vezes hiperestática. Já que para resolver a priori a gente tem as equações de equilíbrio, somatório, força horizontal, vertical e momentos iguais a zero. Então, 3 equações, temos aqui 5 reações, no caso 5 incógnitas. Então, temos um pórtico 2 vezes hiperestático. A solução pelo método das forças, primeiro passo, é determinar o sistema principal. E esse sistema principal é tornar a estrutura isostática, né? Daí, se ela é 2 vezes hiperestática, então sobrando aí 2 reações, então a gente vai ter que tirar 2 dessas reações, né? Ou uma reação e um esforço interno para conseguir tornar essa estrutura isostática. Então vamos ver aqui algumas possibilidades aí do sistema principal, tal qual a gente vem fazendo aí ao longo dos vídeos, né? Essa estrutura aqui também já foi resolvida em sala de aula, é mais uma, né? Que também já foi resolvida. Então estou aproveitando aqui algumas discussões que foram realizadas à época que ela foi resolvida. Então eu tenho aqui a estrutura original. Deixa eu só fazer um desenho rápido aqui, né? Um croquis do nosso problema. Seria esse pórtico aqui. Talvez seja um pouco chato ficar discutindo o sistema principal, mas eu acho que o sistema principal é o passo mais importante aqui da solução, porque se eu errar o sistema principal, eu errei a questão toda, né? Então eu acho válido aqui perder, entre aspas, aí 2, 3 minutos discutindo o sistema principal. Então eu tenho 5 reações. Das possibilidades aqui que eu tenho para o meu sistema principal, uma delas seria, nesse apoio aqui, como eu tenho a reação VA e MA, eu poderia eliminar a reação de momento, MA, e esse apoio passaria a ser então um apoio do primeiro, né? E somado a essa reação eliminando, eu poderia também eliminar em conjunto a reação VE, por exemplo. Permaneceria aqui esse apoio de segundo, aí eu teria como sistema principal, posso chamar de X1, por exemplo, esse momento concentrado aqui, e o X2 seria essa reação vertical aqui, por exemplo. Então, transformei meu pórtico hiper numa estrutura isostática, eliminando a reação de momento e a reação VE. Vamos ver outras possibilidades aqui. Poderia também escolher eliminar a reação vertical VA, e aí só sobraria ali o MA. Quando eu tenho só uma reação de momento, eu tenho o meu apoio, alguma coisa parecida com isso, só um quadradinho. Mais para frente aí a gente vai chamar esse quadradinho de chapa. Então, eliminando aqui a reação vertical, o nosso X1 poderia dizer que essa reação vertical. Poderia também eliminar a reação VC, e aí aqui ficaria um apoio do primeiro gênero, então esse aqui seria o nosso X2, e permaneceria ainda o VE, né? Então, esse aqui seria uma outra possibilidade, sistema principal. Esse aqui, notadamente, é isostático, né? Acho que não tem discussão. Esse daqui também é isostático, eu tenho aqui uma reação para combater o deslocamento vertical, aqui para combater o horizontal. E essas duas combinadas, né? A gente já dá para ver que equilibraria também em relação aos momentos. Vamos ver outras possibilidades, né? O método das forças tem isso, né?
o número de sistemas principais que a gente pode escolher são variados, né? Então, deixa eu marcar aqui pelo menos mais 3. Aliás, todos os sistemas que eu estou colocando aqui, eles foram sugeridos pelos alunos à época. Então, a outra possibilidade poderia ser eliminar. Aqui eu eliminei essas duas verticais, eu poderia eliminar essas duas verticais. Então, colocaria aqui o x1, esse daqui seria o x2. No caso aqui eu mantenho o apoio de segundo gênero aqui, e aqui eu mantenho a reação de momento. Outra possibilidade também, a gente já viu aí no vídeo anterior, o caso aí de eliminar um esforço interno. Então eu poderia manter o mancal aqui nesse ponto e manter o apoio de segundo gênero aqui e escolher, por exemplo, eliminar o momento nesse ponto, dizer que esse daqui é o nosso x1, por exemplo, e aqui seria o nosso x2, seria uma possibilidade também. E à época também foi sugerido, né? Já que foi colocado, né? Alguém indicou colocar a rótula aqui, alguém sugeriu também que fosse colocado a rótula, ao invés de colocar nesse ponto, colocar aqui. E aí o SP seria isso aqui. Só que esse caso aqui, ele não é permitido, né? Porque essa rótula aí, talvez uma primeira vista pareça que ela é igual a essa anterior, que eu estou eliminando o esforço, o momento fletor aqui no ponto D, né? Só que do que a gente já sabe desde isostática, né? Quando eu tenho 3 barras chegando no mesmo ponto, como é o caso aqui do ponto D, eu posso muito bem, depois que eu calcular aí as minhas reações e, enfim, né, for traçar os meus diagramas, eu posso muito bem ter alguma coisa parecida com isso. Aqui eu tenho um valor de momento, aqui eu tenho outro valor de momento, e aqui eu tenho outro valor de momento, tipo momento D1, aqui momento D2 e momento D3. Então, meio que quando eu coloco a rótula nesse ponto, eu não estou eliminando um único momento, estou eliminando 3 momentos ao mesmo tempo, né? Estou eliminando M1, M2 e M3. E aí, nesse caso aqui, a minha estrutura deixa de ser isostática, aliás, deixa de ser hiperestática, né? E pula de uma vez para ser hipostática. Então, esse caso aqui não seria possível da gente utilizar. Se for o caso aí e alguém quiser, né, colocar uma rótula aqui nesse ponto, ao invés de dizer que está colocando no ponto em si, seria o caso de representar assim. Aqui eu vou manter o mancal, talvez, né? Se eu quiser. Aqui eu vou manter também lá o apoio de segundo. Vou dizer que eu estou eliminando essa daqui. Vou, inclusive, chamar de x1 agora. E ao invés de colocar a rótula exatamente aqui em cima do ponto, eu poderia colocar a rótula um pouquinho aqui à esquerda, por exemplo. E aí aqui eu teria o meu x2. Aí eu posso dizer que nesse caso ficou também, né, isostático aqui o meu pórtico, só que ao invés de dizer que eu estou eliminando todos os momentos no ponto D, ao representar dessa maneira eu estou eliminando só o MD1. Aí aqui sim, esse aqui beleza. Então, esse daqui seria válido, esse daqui também, né? Esse aqui também é uma possibilidade, esse daqui também, mas esse daqui não, né? Esse daqui não é possível, esse daqui seria errado. Espero que tenha sido claro aí. Aliás, também, né? 2 motivos, né, para eu não poder utilizar esse daqui. Primeiro, porque aqui eu estaria eliminando 3 momentos ao mesmo tempo, que já ficaria hipostático. E segundo, que eu ainda estou, para piorar a situação, né? Ainda estaria eliminando essa reação vertical, então pense num ponto que está livre aqui para girar e não tem ninguém para segurar aqui, né? Na hora que eu colocar qualquer carregamento, essa barra daqui vai ficar solta, né? A rotação é livre, não tem quem segure do lado de cá, então era só soltar a barra, ela ia parar aqui embaixo. Então, também por isso, hipostático. Então, dentre essas possibilidades aí que foram discutidas à época, o pessoal escolheu para resolver utilizando esse sistema principal aqui, que inclusive foi o primeiro a ser indicado. Então, é ele que eu vou utilizar para resolver o problema aqui no vídeo, só que aí eu recomendo como exercício, né? A quem quiser dar uma treinada aí, tenta utilizar algum desses outros 4 que foram indicados aqui, ou qualquer outros, né, que vocês consigam pensar aí para resolver. Ah, só antes de eu ir para frente, né? Uma outra coisa aqui que eu não poderia fazer também, como eu só tenho uma única reação horizontal nesse meu pórtico, uma outra coisa que eu também não poderia fazer, deixa eu subir aqui um pouco a folha,
seria eliminar essa reação horizontal daqui. E se eu eliminar a reação horizontal, mesmo que eu, sei lá, não vou eliminar só ela, mesmo que eu permanecesse com as demais, escolhesse eliminar qualquer uma das outras, né? Essa vertical, essa daqui, ou o momento. Mas só por estar eliminando aqui o horizontal, só nisso já ficaria também hipostático, porque eu deixo de obedecer o somatório de forças horizontais igual a zero, né? Não tem quem segure o pórtico aí na horizontal. Então, seria um problema para a gente. Então, vou resolver aqui utilizando esse sistema principal. E, bom, de acordo aí com a posição que eu vou colocar esse vídeo aqui na playlist, é o primeiro exemplo que a gente está resolvendo aqui com uma estrutura duas vezes hiperestática. Então eu vou, além da discussão, antes de começar, né, a solução em si, além de discutir aqui o SP, eu vou apresentar mais uma coisa aí para vocês, né? Agora que a gente está em outro patamar, né, que a estrutura é duas vezes hiperestática, vamos só pensar aqui como é que vai ficar a nossa, entender, né, melhor dizendo, a nossa equação de compatibilidade. Quando eu tenho uma viga, fica mais fácil de enxergar com viga, né? Quando eu tenho uma viga dessa maneira aqui, por exemplo, né, e eu tenho um carregamento qualquer aplicado aqui, nessa condição eu devo ter um deslocamento, alguma coisa parecida com isso aqui, né? Mais ou menos. E aí eu só vou fazer destaque nesse ponto aqui, que o deslocamento vertical é igual a zero. Quando eu escolho para resolver essa estrutura, o SP, eliminando o apoio do meio, e eu digo que no lugar desse apoio eu estou colocando lá a minha incógnita x1, o meu deslocamento passa a ser alguma coisa parecido com isso. E fato é que aparece agora um deslocamento aqui que é diferente de zero, que no caso a gente está chamando de delta zero. A gente resolve isso daqui aplicando depois na nossa viga uma carga com o valor unitário. Como a gente não sabe, né, a priori qual é o valor dessa reação, a gente aplica essa carga aqui com valor unitário, que vai gerar um deslocamento dessa vez, digamos, para cima, que é um deslocamento que a gente está chamando de delta e quando a gente multiplica esse delta pelo valor verdadeiro, né, da reação, o x1, a gente volta à condição de dizer que o deslocamento naquele ponto ali é igual a zero. No caso, a gente escreveria aqui que delta mais delta vezes x1 igual a zero. É a equação de compatibilidade que a gente vem trabalhando aí nos vídeos anteriores. Agora, a gente tem um caso, né, onde a gente tem uma estrutura que é duas vezes hiperestática. Aí, de novo, mais uma vez, né, eu estou pegando aqui o exemplo da viga só porque é mais fácil, né, da gente conseguir enxergar. Essa minha viga aqui também está sujeita a um carregamento qualquer. Digamos, isso aqui vou exagerar mais um pouco, viu? Enfim, carregamento qualquer que está acompanhando essa viga. Fato é que se eu for analisar aqui o deslocamento, vertical aqui é zero, vertical aqui é zero, vertical aqui é zero, vertical aqui também é igual a zero. De modo que, dado esse monte de carregamento maluco que eu coloquei aqui, eu devo ter, sei lá, alguma coisa parecida com isso daqui, né? Os meus deslocamentos. Mas, em todo caso, tá bem feio, né? Mas, em todo caso, o deslocamento vertical em todos os pontos aqui é igual a zero. Aí, digamos que eu optei no meu sistema principal, pô, se é duas vezes hiperestático, né? Uma reação 2, 3, 4, 5, duas vezes hiperestático. Digamos que eu optei eliminar os apoios do meio. Então, quando eu vou aplicar aqui o meu carregamento real, devo ter uma deformação, sei lá, né? Alguma coisa parecida com isso. Acho que está claro aqui, né? Que vai deslocar para baixo. E aí, nesse ponto aqui, que antes o deslocamento é igual a zero, ele passa a ter agora um deslocamento. Esse daqui também, que o deslocamento é igual a zero, ele passa a ter aí um outro deslocamento, né? Vamos dizer que esse ponto aqui é o nosso ponto 1, esse aqui é o ponto 2, que foram os pontos que a gente fez alteração. Então, eu teria aqui o que eu posso chamar de, né, delta zero, que refere ao ponto 1, e aqui o delta zero, que refere ao ponto 2, e, enfim, né, o zero, estou fazendo referência aqui ao carregamento real. Então, gerou um deslocamento de delta zero e gerou também um deslocamento de delta zero. Do mesmo jeito que aqui a gente tem que corrigir esse delta zero, aqui eu vou ter que corrigir esses dois também. E aí, como é que eu vou corrigir, né? O que eu eliminei foi essa reação vertical e essa. Então, eu vou agora tentar simular o que aconteceria com essas reações, né? Então, eu vou aqui aplicar, corrigindo, né? Essa reação aqui
digamos V1, só que eu não sei qual é o valor do V1. Então daí eu vou aplicar ela aqui com valor unitário. Aí digamos que isso aqui vai lá para cima, né? Como eu estou aplicando com valor unitário, e eu não sei qual é o valor dessa minha reação aqui, ali eu vou chamar de x1. Isso aqui vai ser o x2. Aí eu vou aplicar essa carga unitária e vou multiplicar isso daqui por x1. Então aqui me dá um equivalente ao que teria se eu estivesse aplicando o x1 isolado. Então veja que quando eu aplico essa carga unitária, esse ponto aqui está indo para cima, vai gerar um deslocamento que eu vou chamar aqui de delta1, mas além de levar esse ponto para cima, veja que ele está levando o outro ponto para cima também, né? Então aqui eu teria um deslocamento que eu vou chamar de delta 2,1, levou os dois para cima. E aí, como não foi só o x1 que eu removi, como eu também removi o x2, aí eu vou também aqui na minha viga, vou agora aplicar uma força unitária na direção de x2, né? Seria isso aqui. Carregamento unitário na direção de x2. Que, se eu multiplicar, né, por x2, deve dar um equivalente ao deslocamento que seria provocado por x2. Do mesmo jeito que esse caso anterior, a minha viga aqui também vai ser levada para cima. E aí, no que ela é levada para cima, tanto ela vai subir esse ponto, como ela vai subir esse outro ponto aqui. Esse deslocamento aqui a gente vai chamar de delta 2,2. E esse outro deslocamento aqui a gente vai chamar de delta 1,2. E aí, veja, né, para eu retornar aqui a minha condição original, vou tomar como referência aqui, por exemplo, o ponto 1, analisando aqui o que está acontecendo nele em todos os casos, eu tenho que a minha condição final tem que ser igual a zero, né? Então, deixa eu colocar logo aqui, igual a zero. E aí, quem vai ser esse deslocamento final igual a zero? Vai ser o delta 1,0, que foi o que aconteceu quando eu removi esse apoio. Então, aqui eu tenho delta 1,0. Ora, mas aí depois eu apliquei uma carga unitária que gerou um deslocamento, delta 1. Mas esse delta 1 é multiplicado por x1. Então aqui eu vou ter delta 1,0 mais delta 1 x1. E depois, né, eu apliquei também o x2, que deu um deslocamento aqui delta 1,2. Então eu vou ter aqui delta 1,0 mais delta 1 x1 mais delta 1,2 x2 igual a zero. Esse somatório aqui, né, que retorna lá o valor de zero. Fazendo a mesma coisa aqui do outro lado, em relação ao x2, no caso é o meu deslocamento 2, né? Eu devo chegar aqui delta 2,0 mais delta 2,1 x1 mais delta 2,2 x2 igual a zero. Então, quando a gente tiver uma estrutura que for duas vezes hiperestática, a gente vai ter que resolver esse sisteminha aqui, para encontrar os valores de x1 e x2. Então, está aqui a nossa nova equação da compatibilidade, agora que a gente tem uma estrutura duas vezes hiperestática, e está aqui o sistema principal que eu vou utilizar para resolver o pórtico que foi proposto, né? Por quase 20 minutos aí, agora que eu, digamos, né, eu vou propriamente começar a resolver o problema. Mas enfim, né, o que foi dito aqui talvez seja até mais importante do que a própria solução, porque serve para todos os casos, né, não apenas para esse. Então, o sistema principal ficou escolhido então, né? Mantém aqui o HC e o VC, mantém o VA, então aqui ficou o apoio do primeiro, e aí ali ficou, vamos retirar o MA, eu vou chamar aqui de X1, e vamos retirar o VE, que vai ser no caso o nosso X2. Então, está aqui agora definido aí o nosso sistema principal que vai ser utilizado aqui para a solução desse problema. Passo 1, aí vamos para o passo 2, agora que é aplicar o carregamento real no SP. Então, carregamento real no sistema principal, no SP. Acho válido, né, desenhar mais uma vez, então vamos lá, rapidão aqui. Isostático, né? SP é sempre isostático. Os carregamentos. Aqui eu tenho 10 kN, inclinado 60 graus em relação à vertical e carga distribuída aqui, né? As reações que sobraram foi o VA, o VB e o HB. Deixa eu botar aqui o valor da carga, né? 5 kN por metro. Então, daqui do somatório de forças horizontais igual a zero,
eu tenho HB menos 5 vezes 3 e mais 10 seno de 60 igual a zero, o que implica aqui que o HB vai ser igual a 6,34 kN. Para a direita mesmo, né? Isso do somatório de forças horizontais. Do somatório de momentos ali em relação ao ponto A, igual a zero, nós temos aqui VA não dá momento, HB também não dá momento, né? Porque vai estar passando pelo ponto. Aliás, HB não, né? HC. Deixa eu corrigir aqui. Onde é que eu tirei esse B, né? HC. E VC. HC. Pronto. Do somatório de momentos no ponto A, igual a zero, a gente tem aqui VC vezes 4. Temos também mais 5 vezes 3 vezes 1,5. 10 cosseno de 60, que é a componente vertical, está passando pelo ponto. E temos aqui menos 10 seno de 60 vezes 3, né? Tudo isso daqui igual a zero. Enfim, só sobrou aqui o VC, daí eu tenho que o VC vai ser igual a 0,87 kN. Então, tenho o HC, tenho o VC. Posso vir agora para o somatório de forças verticais igual a zero. Somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho ainda aqui VA mais VC, que mais menos 10 cosseno de 60 igual a zero. Então, como o VC foi igual a 0,87, implica aqui que o VA vai ser igual a 4,13 kN. Temos as reações, então daí a gente pode agora ir para o diagrama de momento fletor, né? Que inclusive é o nosso M0, né? Então, o diagrama de momento fletor, M0, vamos lá, né? Quais são os pontos que eu tenho momento conhecido, né? Eu tenho conhecido o momento aqui no ponto A, porque é a extremidade rotulada, o momento é igual a zero. Então, aqui, momento igual a zero. O ponto C, também é a extremidade rotulada, então também momento igual a zero. O ponto E, que está em balanço, momento também é igual a zero. O ponto B, veja que se eu analisar aqui o ponto B, olhando esse pedaço de cá, eu só enxergo o VA, né? Então, o VA não está dando momento no ponto B. Então, eu tenho que o momento no ponto B também vai ser igual a zero. Então, esse daqui também, zero. Como eu não tenho carga distribuída nessa barra, já implica que esse daqui, o diagrama de momento fletor, é nulo, né? Então, só resta calcular o ponto D. O ponto D é justamente o que eu falei agora há pouco, né? Eu vou ter 3 valores de momento aqui. Então, eu vou chamar esse ponto aqui, vai ser o nosso D1, esse daqui vai ser o D2 e esse daqui de baixo vai ser o D3. Então, o D1, se eu calcular pela esquerda, deixa eu tentar fazer aqui no canto. Momento D1, se eu calcular pela esquerda, veja só, né? Eu tenho aí VA vezes 4 e tenho menos 10 cosseno de 60 vezes 4 também. Então, VA vezes 4 menos 10 cosseno de 60 vezes 4. O VA que foi igual a 4,13. Então, 4,13 vezes 4 menos 10 cosseno de 60 vezes 4. Eu encontro aqui que o MD1 vai ser igual a menos 3,48 kN metro. Então, nesse ponto aqui, o momento é igual a menos 3,48 kN metro. Está aqui a unidade. Deixa eu passar uma linha aqui. Não tem carga distribuída, posso ligar com linha reta, né? Então, nesse trecho aqui, meu diagrama ficou assim. O D2. O D2 eu posso calcular olhando para a direita. Aí veja só que quando eu estou olhando para a direita, não sobrou nada aqui, né? Eu teria o VE, mas a gente tirou, né? Então, o D2, quando eu olho para a direita, como eu não tenho nada, eu tenho que o D2 vai ser igual a zero. Então, se isso aqui é zero e eu não tenho carga distribuída, isso daqui vai ser nulo, né?
E aí só resta agora o D3. Então, um aumento D3. Aliás, nesse ponto aqui, vamos colocar os sinais, né? Como eu vou tomar. Esse daqui está na cara com o negativo em cima, o que já implica que o positivo seria na parte de baixo, né? Esse daqui também, mais para frente aí, se for necessário, né? O positivo vai estar dentro, o negativo vai estar fora. E aqui também, o positivo vai estar do lado de cá e o negativo vai estar do lado de cá. O que significa dizer que vou calcular aqui o D3 olhando por baixo. Pelo que eu coloquei aqui o sinal, dizer que eu estou olhando por baixo significa dizer que eu estou olhando para a direita. Então, o aumento D3 vai ser igual mais HC vezes 3 e menos 5 vezes 3 vezes 1,5. Ficou bagunçado isso aqui, né? Então, o aumento D3 vai ser igual aí a menos 3,48. Não podia ser diferente, né? Somatório dos momentos aqui tem que ser igual a zero nesse ponto. Isso fica mais claro quando a gente chega no método dos deslocamentos. Enfim, menos 3,48. Dessa vez eu não posso ligar com linha reta porque eu tenho carga distribuída. Então a carga distribuída aqui é igual a 5. Então daqui eu vou acrescentar o QL ao quadrado dividido por 8. Esse meu diagrama. E aí o QL ao quadrado dividido por 8. Nesse caso aqui vai ser 5 vezes 3 ao quadrado dividido por 8, que é igual a 5,625. Então está aqui sistema principal, carregamento real no sistema principal e o diagrama de momento fletor que foi gerado para esse caso aí, né? Apliquei o carregamento real no SP, aí agora seguindo o nosso roteiro já convencional, né? Eu imagino que todo mundo deve estar acostumado. Apliquei o carregamento real no SP, eu vou agora aplicar o carregamento virtual no SP. A diferença é que agora eu tenho dois, né? Eu tenho x1 e tenho x2. Então, vou começar aqui primeiro pelo x1. x1 igual a 1 no SP. Vamos lá lembrar o nosso SP. Aqui eu tenho um apoio do primeiro. Aqui eu tenho um apoio do segundo. E o nosso sistema principal ficou definido como... O sistema principal é isso aqui, né? O nosso x1 ficou definido como sendo um momento ali no ponto A. Então, agora eu vou aplicar aqui um momento unitário, né? Já que é o x1 igual a 1. Então, aqui eu tenho um momento unitário. Deixa eu aproveitar aqui e copiar o nome dos pontos também que eu dominei, né? A, B, C, D e E. Ok. Então, x1 igual a 1 no SP. Vamos ver aqui o somatório. Aliás, as reações, né? Eu tenho aqui o VA, VB, VC e HC. Até porque eu tô com a cabeça que isso aqui é B. VA, VC e HC. Daí eu tenho aqui do somatório de forças horizontais igual a zero. Tenho aqui, não tenho carga horizontal, né? Então, HC igual a zero. Do somatório de momentos, sei lá, vou pegar no ponto A. Somatório de momentos no ponto A igual a zero. Eu tenho aqui mais um, vou tomar a regra da mão direita. Mais um, HC não dá momento e também é zero, né? Menos VC vezes 4 igual a zero, que implica aqui que o VC vai ser igual a 0,25. E do somatório de forças verticais igual a zero, veja que eu já coloquei o VA e o VC com sentido contrário, né? Eu já consegui identificar que eles seriam contrários. Então, no somatório de força vertical igual a zero, eu tenho aqui VA menos VC igual a zero. Como o VC foi igual a 0,25, implica que o VA também vai ser igual a 0,25. Temos aí as reações, a gente pode agora traçar o diagrama de momento fletor, né? Como a gente está calculando aqui o x1, esse diagrama de fletor eu vou chamar de M1, convenientemente, né? Para fazer referência aí ao x1. Então tá aqui a nossa estrutura, aí bora lá. O que é que eu consigo ver? A é zero, C é zero, extremidades rotuladas, E é zero, porque está em balanço. Aí eu tenho
o... Chamei esse aqui de D1, foi isso? D2 e D3. De novo eu tenho que o D2 vai ser igual a zero, porque se eu calcular pela direita eu não tenho nada. Então D2 igual a zero. D3. Se eu calcular D3 por baixo, eu vejo aqui o VC e o HC. Então o momento seria dado por HC, né? Já que o VC está passando pelo ponto. Só que o HC foi zero. Daí se o HC foi zero, eu tenho que o D3 também vai ser zero. Então esse ponto aqui também é zero, que implica que essa barra aqui é toda nula, né? Show, né? Então só falta aqui os pontos B e D. Aliás, no ponto A, como eu tenho um momento concentrado, eu vou ter dois valores, né? Além desse zero que eu já marquei, eu vou ter mais o valor do momento concentrado ali. Então eu vou de zero, veja que um está indo para fora, né? Então eu vou desenhar meu diagrama aqui para fora. Eu já tinha dito que para fora eu ia considerar que era negativo, então aqui eu tenho menos 1. Daí só restou para calcular o momento em B e em D1. O momento em B, se eu calcular aqui pela esquerda, eu vejo VA e vejo essa carga de 1, né? Então, a esquerda vai ficar menos 1. Então, o B é menos 1. Aí só falta agora o D1. O D1 eu vou pegar pela direita. D1 pela direita, VC não dá momento, né? Porque está passando pelo ponto. Essa distância ali do ponto D ao ponto D1 é irrisória. E aí, de novo, só ficaria o HC. De novo, como o HC foi igual a zero, então o D1 também é igual a zero, né? Então, tenho isso aqui. Então, está aqui o diagrama de momento fletor M1. Nas questões anteriores desse ponto aqui, a gente já ia para a equação de compatibilidade. O problema é que agora a gente não tem só o x1, a gente tem x1 e tem x2. Então, eu apliquei aqui o x1, vou agora aplicar o x2. Aliás, espera aí, passo 4, né? x2 igual a 1 no SP. O SP é esse pórtico, aqui com apoio do primeiro, aqui com apoio do segundo. E o que a gente colocou como x2 no começo foi uma força aqui na direção de VE, né? Então, inclusive eu coloquei para cima, então vou atribuir aqui uma carga unitária agora no ponto E para cima. Então tá aqui, x2 igual a 1 no SP. Aqui está o ponto A, C, B, D e o ponto E. Então bora lá. Novamente calcular as reações de apoio, né? Aqui eu tenho HC, aqui eu tenho VC e aqui eu tenho VA. Então, de novo, do somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho aqui que o HC vai ser igual a zero. Do somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero, eu tenho aqui mais 1 vezes... Qual era essa distância mesmo? 7, né? Então, mais 1 vezes 7 e menos VC vezes 4, mais 1 vezes 7 menos VC vezes 4 igual a zero, que implica aqui que o VC vai ser igual a 1,75. E do somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho aqui VA menos VC mais 1 igual a zero, que implica que o VA vai ser igual a 0,75. Tenho as reações, posso traçar o meu novo diagrama de momento fletor, né? Aí agora, esse aqui era o M1, porque eu disse que fazia referência ao X1. Então agora eu vou ter um diagrama de momento fletor M2, fazendo referência aqui ao X2. Vamos ver se sai fácil igual ao outro, né? Bora lá. A é 0, C é 0, E é 0, extremidades rotuladas, esse aqui está em balanço, inclusive. Aí eu tenho momento em B. Momento em B, se eu calcular pela esquerda, eu só vejo VA. VA está passando pelo ponto, então não dá momento, então o momento em B vai ser igual a 0. Bom pra gente, né? Essa barra aqui é nula. Bora lá, eu chamei esse ponto aqui de D1, esse foi o D2, esse aqui foi o D3.
O... Bora lá, o D3. Se eu calcular aqui o D3 olhando por baixo, aí eu vejo aí o VC e o HC. O VC está passando pelo ponto, não dá momento, então quem daria momento seria o HC. HC foi zero, né? Graças a Deus, então o momento D3 também vai ser igual a zero. Ninguém dá momento em D3. Essa barra aqui também é nula, né? Então só resta para calcular aqui o ponto D1 e o ponto D2. D1, se eu calcular pela esquerda, eu tenho agora VA vezes 4. Como VA foi 0,75, 0,75 vezes 4 vai ser igual a 3, né? Então esse ponto aqui, 3 positivo. Em relação ao ponto D2, D2 se eu calcular pela direita, aí eu só vejo ali a carga de valor unitário. Então, D2 pela direita eu teria agora mais 1 vezes 3, que é essa distância daqui para cá. Então, o momento aqui também é 3 em D2. Então, tá aqui o diagrama de momento fletor M2, 3 e 3. Uma vez que a gente já tem agora o diagrama do carregamento real, que foi o M0, já temos também aqui o diagrama x1 igual a 1, que a gente chamou de M1. E temos também aqui o diagrama para x2 igual a 2, x2 igual a 2, x2 igual a 1, que foi o que a gente chamou de M2. A gente pode combinar os diagramas agora entre si para calcular os deslocamentos lá da nossa equação de compatibilidade. Eu já tenho uma figurinha pronta aqui para representar os três, para melhorar aqui o deslocamento. Só que daí agora eu vou fazer um corte no vídeo aqui, vou passar limpo esses diagramas e aí a gente volta também em 2 segundos. Rapidinho a gente tá de volta, viu? Só o tempo de eu passar limpo. Então, retomando aqui, aqui estão os diagramas que a gente calculou. O diagrama devido ao carregamento real no SP, que é o M0. O diagrama devido ao x1 igual a 1 no SP, que é o M1, e o diagrama devido ao x2 igual a 1 no SP, que é o que a gente chamou aqui de M2. Então vamos agora resolver a equação de compatibilidade, que vai ser, no caso aqui, o nosso passo 5. Equação de compatibilidade. Nesse caso aqui, como a gente já viu, a equação de compatibilidade vai ser agora ΔI mais ΔI x1 mais ΔI2 x2 igual a 0 e ΔI20 mais ΔI21 x1 mais ΔI22 x2 igual a 0. Então temos alguns deslocamentos aí para calcular, né? Então começando aqui pelo ΔI10, ΔI10 vai ser dado pela integral de M1 com M0 dividido aí pelo EI. Ainda estamos trabalhando só com os esforços internos, né? Então, só resta aqui o momento. Então, ΔI0, integral de M1 com M0. Vou combinar esses dois diagramas. Essa barra aqui foi nula, certo? Então, isso aqui vai dar em nada. Essa aqui também foi nula, essa aqui também vai dar em nada. Essa aqui também foi nula, vai dar em nada. Então, no final das contas, né? Felizmente, só sobrou aqui... Deixa eu dar nome aos pontos de novo, né? Só sobrou aqui a barra BD pra gente. E aí BD é triângulo com triângulo, só que notem que os triângulos estão invertidos, né? Esse daqui está para o lado da esquerda, esse aqui está para o lado da direita. Esse caso aqui seria esse, né? Esse com esse, daí eu tenho 1/6 MAMB vezes L. Então aqui eu tenho, isso aqui vai ser igual a 1/6 de menos 3,48 vezes menos 1 vezes o L. O comprimento dessa barra aqui é igual a 4 metros, dividido aí pelo EI. Como a gente ainda está com todas as barras com o mesmo valor do EI, aí eu vou deixar a minha solução aqui em função do EI, tá? Quem quiser tomar o EI, está dado enunciado lá 2 vezes 10 a quarta. Nada vai mudar, só que aí eu vou escrever isso daqui em função do EI, que fica 2,32 dividido por EI. Foi o ΔI10. ΔI11. ΔI1 vai ser igual a integral de M1 com M1. Dividido aí pelo EI. Então, M1 com M1 é ele com ele mesmo, né? Então, aqui a gente tem retângulo com retângulo. O caso aí de retângulo com retângulo, MMB vezes L. Então, aqui nós temos
menos 1 vezes menos 1 vezes o L. Esse comprimento aqui é igual a 3. Então, menos 1 vezes 3, dividido pelo EI. Aqui nós temos triângulo com triângulo, como é ele com ele mesmo, né? São os dois iguais, então, obviamente, estão no mesmo lado, né? Então, 1/3 é MB vezes L. Então, mais 1/3 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes o comprimento aqui, que é igual a 4. Isso aqui dividido pelo EI. Então, delta 1 vai ser igual a 4,33 dividido pelo EI. Delta 2 vai ser igual a integral de M1 com M2 dividido pelo EI. M1 com M2 é esse com esse, né? Então eu tenho essa barra aqui foi nula, felizmente. Aqui também foi nulo. Essa aqui também foi nula, nos dois inclusive. Só sobrou de novo aqui a barra BD. E a barra BD, de novo, eu tenho os triângulos aqui. Triângulo com triângulo, só que estão invertidos, né? Mais uma vez. Então é o mesmo caso que deu do 1 com 0. Então aqui vai ficar 1/6 de menos 1 vezes mais 3 vezes L, que é 4. Dividido aí pelo EI. Então sobrou aqui menos 12 dividido por 6. Então eu tenho que o delta 2, manter o padrão aqui. Delta 2 vai ser igual a menos 2 dividido por EI. Delta, pronto, fechamos a primeira linha. Vamos para a segunda agora. Delta 2,0 vai ser igual a integral de M2 com M0 dividido aí pelo EI. M2 com M0. Essa barra aqui foi nula, bora lá, né? A barra CD também foi nulo, a barra DE também foi nulo, só sobrou a barra BD. Os dois triângulos aqui estão no mesmo lado, né? No caso, estamos dizendo do lado de D, então isso aqui vai ser igual a 1/3 de menos 3,48 vezes 3 vezes 4 dividido pelo EI, que dá aqui que o delta 2,0 vai ser igual a menos 13,92 dividido pelo EI. Delta 2,0. Delta 2,1. Delta 2,1 vai ser a integral de M2 com M1 dividido pelo EI. A gente fez aqui 1 com 2, aí eu disse que 1 com 2 era combinar o M1 com M2. Aí o 2,1 é o 2 com 1. É a mesma coisa, né? 1 com 2 é a mesma coisa do 2 com 1. 1 vezes 2 é 2 vezes 1. 3 vezes 4 é 4 vezes 3. Então nada vai mudar, né? Então delta 2,1, não vou nem me dar o trabalho de calcular, porque eu já sei que vai ser sempre igual. Então delta 2,1 menos 2 dividido pelo EI. E o delta 2,2 vai ser o M2 com ele mesmo. Então aqui essa barra é nula, essa barra também é nula. Aqui eu tenho triângulo com triângulo. Aliás, né, integral de M2 com M2. Deixa eu escrever aqui também. Dx. Aqui eu vou ter 1/3 de 3. Não sei para que eu coloquei o parênteses. 3 vezes 3 vezes 4 dividido pelo EI. Mais 1/3 de 3 vezes 3 vezes 3. Para essa barra aqui o comprimento é 3. Dividido pelo EI. Então eu tenho aqui que o delta 2,2 vai ser igual a 21 dividido pelo EI. Como eu já tenho agora todos os deslocamentos, posso jogar ali na equação de compatibilidade. A equação de compatibilidade é delta 1,0. Delta 1,0 foi 2,32 dividido pelo EI, mais delta 1,1, que é 4,33 dividido pelo EI, x1, né? Mais delta 1,2, que aliás ficou menos 2, né? Então, menos 2 dividido pelo EI, x2 igual a 0. E a outra equação, delta 2,0, foi menos 3,92, também dividido pelo EI. Aí o delta 2,1 foi menos 2 dividido pelo EI, x1. E o delta 2,2 foi 21. Então, mais 21 dividido pelo EI, x2 igual a 0. Nessa condição aqui, eu posso eliminar o EI de todos os meus termos, né? Multiplicando as minhas equações aqui por EI. E aí eu tenho um sisteminha 2×2 para calcular o valor de x1 e x2. Eu já calculei aqui, eu encontrei que o x1
vai ser igual a menos 0,24 e o x2 igual a 0,64. Valores bem pequenos, né? Porque também aqui eu coloquei poucos carregamentos. Mas daí agora vale voltar, né? E no nosso problema original e identificar quem era o x1 e quem era o x2, né? O x1 era o momento aqui MA, então se a gente encontrou o x1 menos 0,24, implica que a gente vai ter no nosso problema aqui, como ele deu negativo é porque o sentido é o contrário, né? Então a gente vai ter que o nosso valor de MA, nossa reação MA, vai ser igual a 0,24 kN. O x2, como deu positivo, 0,64, e o x2 era um equivalente ao nosso VE, então significa dizer que o nosso VE vai estar para cima, com o valor aqui de 0,64 kN. Temos o MA e temos o VE, aí agora a gente pode retornar à estrutura original, já sabendo esses valores, né? E calcular as demais reações e traçar os diagramas, né? Para finalizar aqui a questão. Deixa eu só organizar aqui a minha folha. Então, bora lá. Retornando aqui a questão original. Agora já sabemos que o MA é 0,24 nesse sentido. Já vou colocar aqui. MA é igual a 0,24 kN. E já sabemos também que o VE é igual aí a 0,64 kN. Tá aqui o ponto A, ponto B, C, D e E. Daí a gente pode calcular as demais agora, né? Então, falta ainda encontrar o VA, o HB e o VB. Aí nessa condição a gente não precisa mais escolher SP de novo para encontrar os outros, porque é só aplicar as equações de equilíbrio, né? Então, vamos lá aplicar as equações e verificar aí as demais reações e os diagramas também. Então, do somatório de forças horizontais igual a zero, a gente tem aqui, não sei porque de novo eu coloquei HB, C, né? HC e VC. Somatório de forças horizontais igual a zero, a gente tem aí mais HC menos 5 vezes 3 mais 10 seno de 60 igual a zero, que implica aqui que o HC vai ser igual a 6,34 kN. No somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero, o somatório em A igual a zero, a gente tem aqui menos 10 seno de 60 vezes 3, menos 10 seno de 60 vezes 3, mais VE vezes 7, mais 5 vezes 3 vezes 1,5. Que mais? Mais VC vezes 4. Que mais? O próprio MA, né? Então, menos 0,24. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Menos 10 seno de 60 vezes 3, mais VE vezes 7, mais 5 vezes 3 vezes 1,5, mais VC vezes 4, menos 0,24. Beleza, só isso igual a zero. Daqui a gente encontra que, como a gente já sabe o valor do VE, que é 0,64, aqui a gente vai encontrar que o VC vai ser igual a menos 0,19 kN. Como deu negativo, eu vou inverter aqui o negativo para positivo e vou dizer que meu VC ele está para baixo. Na verdade, ele não é para cima, né? Então, vou trocar aqui o sinal. O VC está para baixo. E por fim, no somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho agora VA menos VC mais
VE menos 10 cosseno de 60 igual a zero. Como a gente já sabe VE e VC, agora a gente encontra o valor do VA, que vai ser igual aqui a 4,55 kN. Então, nossas reações de apoio, VE 0,64, já temos encontrado, MA 0,24, HC 6,34, VC 0,19 para baixo e o VA 4,55. Temos as reações, podemos ir para os diagramas, finalmente, né? Finalizar aqui a questão. Então, em relação aos diagramas, eu vou colocar o nome aqui do lado, viu? Diagrama de esforço normal em kilonewtons. Eu tenho aqui a barra B sendo comprimida com o valor do VA, então compressão de 4,55 menos 4,55. A barra BD, eu estou vendo aqui que ela está sendo comprimida com 10 seno de 60. 10 seno de 60 é menos 8,66, então aqui eu tenho compressão. O valor de menos 8,66. A barra CD está sendo tracionada com o valor de VC. VC que deu 0,19. Então aqui eu tenho tração de 0,19. E a barra DE, tomando pela direita, não estou vendo nada, né? Então aqui seria zero. Então está aqui o diagrama de esforço normal. Compressão nessa barra, compressão nessa outra, tração nessa outra e isso aqui foi igual a zero. Então normal. Diagrama de esforço cortante. Diagrama de cortante, bora lá. Aqui eu saio de zero, não existe HA, né? Então permanece com o mesmo zero. Então aqui o cortante é nulo, né? Daí agora, no ponto B, depois, a gente vai ter agora VA menos 10 cosseno de 60. Então VA que foi 4,55 menos 10 cosseno de 60. Isso aqui é igual a menos 0,45. Vou colocar de azul. Menos 0,45. Segue constante com esse valor, menos 0,45. A barra DE, eu vou pegar pela direita aqui o DE. Eu tenho menos 0,64, né? Então tá aqui, menos 0,64. E por fim a barra CD, eu vou pegar, não sei, vou pegar pela esquerda mesmo. Pela esquerda eu olhar para cima, né? Então aqui eu tenho 10 seno de 60, que no caso aí é o 866, então eu já saio aqui com o valor de 8,66. Sem escala meu desenho, não é? Mas, enfim, valem os valores que estiverem escritos aí. Então 8,66, e aí agora eu vou para 8,66 menos 5 vezes 3. 8,66 menos 5 vezes 3 deve ser o valor do HC, 6,34, né? Então, menos 8,66, eu vou agora para menos 6,34 e aqui zero com o valor do HC. Então tá aqui também o diagrama de esforço cortante. E aí agora por fim, o diagrama de momento fletor, eu tenho novamente, já fizemos isso aqui algumas vezes, né? O E igual a zero, e aí diagrama de momento fletor, quilonewton metro. Finalizando aí a questão. Diagrama de fletor. O E é igual a zero, o C também é igual a zero, o A são dois valores, né? Um é zero e o outro é o valor do MA. Então aqui eu vou de 0 até MA, 0,24. No ponto B, se eu tomar o ponto B olhando por baixo, eu vejo aqui só o MA, né, de momento, então vai ser mais MA, então aqui eu tenho 0,24 até lá em cima, constante, 0,24. Que mais? Vamos pegar logo o D3, né? O D3, se eu olhar aqui por baixo, seria equivalente a dizer que eu estou olhando para a direita, então D3 por baixo eu vou ter aqui mais HC,
vezes 3 e menos 5 vezes mais HC vezes 3 e menos 5 vezes 3 vezes 1,5, que é igual aqui a menos 3,48. Nesse ponto aqui eu tenho menos 3,48. Daqui a pouco eu dou exemplo que eu tenho um momento máximo aqui, né? Vou calcular ele também. E me perdi. O ponto D1. D1 pela esquerda eu tenho que VA vezes 4 menos 10 cosseno de 60 vezes 4 mais 0,24. Então, bora lá. VA 4,55 vezes 4, positivo, mais 0,24, menos 10 cosseno de 60. Opa, faltou ali, né? Menos 10 cosseno de 60 vezes 4 é igual aí a menos 1,56. Então aqui eu tenho menos 1,56, né? E aqui foi 0,24 também, porque é o mesmo valor, né? Como a gente não tem carga distribuída nessa barra, então pode ligar com linha reta aqui. Negativo. O D2. D2 vai ser VE vezes 3, né? Então 0,64 vezes 3. 1,92. Então aqui a gente tem nesse ponto aqui 1,92. Também pode ligar com linha reta, né? Se tivesse visto antes, não tinha escrito esse 3,48 aqui, né? Pronto, só falta agora identificar esse ponto aqui de máximo para a gente poder fechar o diagrama. Essa distância aqui eu posso calcular como sendo o valor do cortante dividido pela carga, então é 6,34 dividido por 5, que é igual aqui a 1,27 metros. Então o momento nesse ponto, que eu vou chamar de ponto F, o momento em F vai ser igual mais HC, HC foi 6,34, vezes 1,27, menos 5 vezes 1,27, vezes a metade do 1,27, né? Isso aqui é igual a 4,02. Então aqui em F eu tenho mais 4,02. Então tá aqui o nosso diagrama de momento fletor. Então, dado o pórtico abaixo, calcular as reações, calculamos, e traçar os diagramas, traçamos também. Questão cumprida, né? Mas, enfim, finalizada aí.